provavelmente tínhamos ganho uma quantidade de anos. Não foi, infelizmente. Podemos saber só, não sabendo exatamente o conteúdo das reuniões, o que é que estaria estipulado para avançar na Justiça? Era uma reforma? Não, o Congresso da Justiça houve uma deliberação aprovada unanimemente, que é pública. Mas, portanto, o que se passa é que, repito, não houve vontade política e também não houve capacidade das pressões judiciais de trabalharem em conjunto. Há culpas de muita gente, e eu digo com toda a franqueza, com toda a sinceridade, o desinteresse primeiro da Ordem dos Advogados e a cultura própria do atual bastonário foram dois fatores importantes para que o assunto não fosse viável. Mas não foi só. Obviamente não houve também grandes iniciativas da parte das outras pressões judiciais. Portanto, em primeiro lugar, a culpa é de todos, totalmente de acordo. Segundo ponto, a Troika fez o que nós não fomos capazes de fazer. Nós, no fundo, andamos a portar há muitos anos como miúdos, como garotos, como meninos, como pessoas que não sabemos tomar conta de nós próprios. Então é normal, é até muito bem, que venha alguém de fora dizer-nos aquilo que temos de fazer, porque nós não somos capazes, não temos sido capazes de o fazer. Repare, eu tenho à minha frente o programa da Troika para a Justiça, que é calendarizado, como foi dito pelo António Martins. Tenho à minha frente os programas dos 3 partidos do arco constitucional, nenhum deles calendariza coisa nenhuma. Portanto, isto é, de um lado temos umas pessoas práticas, pragmáticas, que dizem, ok, isto é para ser feito até ao 3º trimestre, até ao 4º trimestre de 2011, 2012, 2013. Do outro, uns políticos portugueses que dizem umas banalidades genéricas. Obviamente, quem é que pode discordar de banalidades? Só pessoas que não sejam banais. Eu sou banal, portanto, tudo o que é banalidades eu estou sempre de acordo. Ora bem, a Troika põe medidas concretas. Dir-me-á, mas são todas corretas? Não. Dir-me-á, falaram com todas as pessoas que deviam falar? Não. Dir-me-á, há aqui soluções que faltam essenciais? Há. Mas o que aqui está, se for feito, e tem de ser feito, esperemos, porque senão não vem o dinheirinho, não vem a mesada. Ora bem, se for feito, de facto, nós podemos, como diz o Dr. António Martins, e eu apoio completamente, não desaproveitar uma oportunidade essencial. Deixe-me terminar só com 2 notas, muito concretas, que resultam, aliás, de temas que estão hoje na ordem do dia. Deve ter lido, ou deve ter ouvido, que no Estado de Nova Iorque, 95% dos processos de crime não chegam a ir a julgamento, porque entre o Ministério Público, o equivalente ao Ministério Público, sob controle judicial, e os advogados dos arguidos, não se chama assim, mas o equivalente aos nossos arguidos, há acordos que evitam o julgamento. O Ministério Público não acusa e não condena por aquele valor que talvez imagine. O advogado do acusado ou do putativo acusado não obtém, se calhar, aquilo que deseja, mas livremente e de comum acordo concordam numa solução que evita o julgamento. Mas mais, eu em 2001 tive uma visita aos Estados Unidos e estive com outros profissionais da Justiça e no Distrito Federal da capital Washington, 85% dos processos de acidentes de viação, de indenizações quantificáveis, não chegam a julgamento. São decididos por mediação. Aqui em Portugal? 0. Isto é, na parte criminal é ilegal. Não é possível. Na parte civil não funciona. Isto é, bastaria estas 2 pequenas reformas para que o sistema judicial pudesse ter uma eficácia muito maior. Dir-me-ão que não é a nossa tradição. Pois é, mas o cozido à portuguesa também não é tão antigo em Portugal quanto se pensam. As tradições fazem-se, não se copiam quando já deixaram de fazer sentido. João Caiado Guerreiro, gostava também de ter aqui a sua opinião em relação a estas medidas da Troika, que podem ser uma oportunidade para a Justiça fazer uma reforma estruturante, mas gostava de lhe perguntar se considera que estas medidas são mais economicistas ou mais humanistas? Eu acho que, vindo de quem é, que aliás são instituições sem tradição na Justiça, não é? A parte interessante da Justiça a aparecer no memorando é um exemplo de que se há setores em Portugal que estão em crise, e estão muitos, e o país também está, como nós sabemos, aliás, está mesmo sem dinheiro, há um setor que não tem nada a ver com a área financeira e que aparece, que é a Justiça, porque nem o FMI, nem a Comissão Europeia, nem o fundo, que aliás é recente, da União Europeia para apoio, tem alguma tradição na área da Justiça, tanto que a Justiça aqui é tratada só do ponto de vista da Justiça Civil, a Justiça Penal fica logo fora, porque naturalmente não tem que ver com essas entidades. E isso é um erro, na sua opinião, o facto de ficar de fora?
Eu acho que não é um erro. Nós temos que perceber uma coisa. Se Portugal fosse uma empresa, isto era uma concordata de credores. Portanto, nós estamos numa situação em que são os credores que nos ditam o que temos que fazer. Trimestralmente eles vão ver se nós estamos a cumprir as medidas ou não. Se o nosso grau de cumprimento são razoável, vem a próxima tranche. Se não foi, entramos na bancarrota. Não entramos ADA. Exatamente. Não entramos ADA, entramos na bancarrota, não cumprimos os compromissos, não pagamos aos funcionários públicos, não pagamos aos fornecedores do Estado. Enfim, o sistema financeiro entra em ruptura. Portanto, a Justiça entra aqui por aí. E a grande preocupação deles é acelerar a feitura de justiça. Eu concordo absolutamente com o que foi dito aqui. Nunca percebi porque é que o sistema de plea bargain que o Dr. José Miguel Júdice discutia na questão da justiça penal não entrou, não funciona, quer dizer, sobretudo para as bagatelas penais devia funcionar muito melhor. Na área civil há muitíssimas coisas que se podem fazer, quer dizer, devia haver nos tribunais, há coisas boas, os sítios, etc, há muitas coisas boas que estão a ser feitas, mas têm que ser feitas mais depressa, porque o mundo acelerou, e em Portugal, e porque me falou na justiça penal e na justiça civil, julga-se a cobrança de uma dívida como se julga um homicídio. Eu sei que isto é um bocadinho um exagero, mas o exagero tem as suas virtudes explicativas, não é? A possibilidade de defesa de um devedor numa dívida pequena é quase igual à de uma pessoa em processo penal. Ora, essas questões têm que ser abordadas e têm que ser mexidas rapidamente. A ver, conseguimos abordá-las aqui também. Por agora, gostava de ter a vossa opinião em relação à reforma do mapa judiciário, que vai avançar um pouco mais rápido do que se pensava, deverá estar completo em 2012. Muito bem, posso... Pois, eu queria, a propósito disso, já agora sublinhar que estou de acordo com quase tudo o que se disse aqui, estamos todos de acordo. Vou também tentar introduzir alguma controvérsia, mas eu queria dizer, aquilo em que estou em desacordo é que, de facto, o que estamos todos de acordo é que isto é uma oportunidade, é que temos que aproveitar esta oportunidade e congregar esforços em relação a fazer um conjunto de mudanças. Não estou tanto de acordo em relação à visão pessimista do passado, no sentido de dizer, bem, não conseguimos até agora fazê-lo. E queria sublinhar, às vezes o nosso trabalho não é suficientemente visível, nem produz resultados tão visíveis, mas apesar de tudo vai-se fazendo. Insisto na questão da eficiência. Insisto na questão da eficiência da justiça, porque a eficiência da justiça tem a ver com dois aspectos muito importantes. Um aspecto que é o aspecto financeiro, que eu já referi, que é o aspecto mais eficiência, significa produzir os mesmos resultados com menos recursos, e, portanto, o impacto financeiro é óbvio, mas tem muito a ver com a celeridade dos processos também, e, portanto, com a rapidez de resposta do sistema. Portanto, nós temos que apostar no aumento da eficiência do sistema. Não, no sistema de justiça todo. Tribunais, sobretudo, mas não só, todos os agentes. Ora bem, isso faz-se, portanto, para aumentar a eficiência da justiça, foi criado ano passado uma comissão pelo Ministro da Justiça deste atual governo, que congregou uma série de agentes, serviços do Ministério, entidades externas, nomeadamente o Conselho Superior de Magistratura, a Ordem dos Advogados, e que prepararam um relatório com um conjunto de medidas para melhorar a eficiência da justiça. Esse relatório deu origem mais tarde, já este ano, a uma resolução do Conselho de Ministros do princípio de março, que tem o título de qualquer coisa com o Programa para a Modernização da Justiça. Ora, o que é que foi feito? Ora, é curioso ver, e é aí que eu estou muito de acordo com as pessoas que estão aqui, o que é curioso ver é que eu estive a fazer ontem, ao preparar esta intervenção, uma comparação entre as medidas do programa da Troika e as medidas que estão nessa resolução. Foram dadas pelo Ministério da Justiça. Exatamente. Não, é que eu acho que não são suficientes, mas ao menos estão calendarizadas. Exatamente, mas é isso que eu ia dizer. A maioria, não todas, não vamos dizer que as medidas da Troika são apenas porque há medidas que estão neste programa da Troika e que não estavam lá e foi o contributo que trouxeram os negociadores que estiveram connosco com a sua visão internacional. Portanto, nós ganhamos alguma coisa desta discussão, não tenho dúvida que o programa é um programa agora até mais incisivo, mas a grande diferença é as medidas estarem calendarizadas. E concordo totalmente com o Dr. José Miguel Júdice. Os políticos não querem correr riscos de pôr um tempo para fazer as coisas. Eu não ponho só o tónico nos políticos, nós não temos. Mas além do tempo, já tinham começado algumas dessas reformas? Sim, a reforma do mapa judiciário, eu vou referir isto até porque conheço bem o processo, tive algumas reuniões com a Troika em que se discutiram estas medidas e cito só um exemplo que para mim é paradigmático, tem a ver com a reforma do mapa judiciário. A reforma do mapa judiciário, do meu ponto de vista, é a grande oportunidade que nós temos para reestruturar o sistema de justiça. Ora, portanto, essa reforma, as primeiras novas comarcas que foram criadas em regime experimental no princípio de 2009, foi criado um mapa que alinha as novas comarcas com as NUTs, vão ser 39 novas comarcas para substituir 200 e tal comarcas do sistema antigo, portanto, qualquer pessoa tem alguma experiência de gestão, percebe qual é a grande oportunidade do ponto de vista de reestruturação do sistema que isto significa. As 3 comarcas piloto foram criadas em 2009 e o plano que havia, antes deste acordo com a Troika, era de que as restantes 36 fossem implementadas até 2014. Pois bem, o acordo com este tripartido impõe-nos e obriga-nos a criar estas novas comarcas até ao final de 2012. Repare. Portanto, nós temos... porque as programações dos governos, todos eles,
É para inglês ver, agora já não se pode dizer porque eles viram, mas no fundo, faz de conta, porque evidentemente nada é feito nos prazos que os governos determinam. Deixa-me só dizer, não é só as programações... Pior do que isso, Dr. Miguel Júdice. O grave é termos programas que mudam em termos de objetivo, apesar do partido ser o mesmo. Eu dou só um exemplo. A reforma do mapa judiciário era um objetivo que estava no primeiro governo Sócrates, e aliás a lei é 52 de 2008. A verdade é que o segundo governo Sócrates chega, e a questão do mapa judiciário durante um ano esteve em banho-maria, porque não havia perspectiva política de avançar com a reforma, porque havia muitas dúvidas se a reforma era para avançar ou não. A grande vantagem deste memorando é realmente esta. Venha quem vier a seguir, tem lá a medida e tem lá o prazo. Essa é que é a grande vantagem. Mas tenho uma pergunta. O que é que vai implicar esta reestruturação das comarcas? Isto vai implicar, por exemplo, despedimentos? Vai implicar que os tribunais parem, os processos mudam de mãos? O que é que vai acontecer? Posso comentar sobre isso um aspecto muito importante. Eu acho que esta reestruturação vai significar duas coisas. Não é só a questão da concentração, porque quando nós concentramos, temos uma vantagem que é permitir especializar. Isto acontece na justiça como em qualquer empresa e, portanto, as novas comarcas que vão ser maiores vão ter já volume para poder criar tribunais especializados. E, obviamente, os tribunais especializados, nós vamos conseguir que eles sejam mais eficazes e mais eficientes. Em quê? Especializados nas diferentes áreas do direito. Portanto, no tribunal, na instância criminal, no processo civil, portanto, as várias especialidades do direito, enquanto os tribunais de competência genérica julgam todos o tipo de processos, neste caso vão ser especializados por tipos de processos. Isso consegue-se à custa da concorrência de propriedade industrial, vamos ter que fazer porque está aqui, não é? Propriedade industrial. Sim, mas, por exemplo, esse da propriedade industrial e o da concorrência já estavam aprovados pelo Governo, o processo já estava em marcha. Qual é a grande diferença? Há uma deadline. Portanto, há uma data até a qual tem que ser feita. Que é positiva, estamos todos de acordo. Que é positiva, mas que eu queria só sublinhar que é dificílimo. Isto representa um esforço enorme. E é um esforço que não é um esforço só do Governo. Não é só do Governo, não é só da administração, é um esforço de todos os agentes. No meu escritório, se tenho muito que fazer, trabalho à sábado, trabalho ao domingo, trabalho até à meia-noite. Portanto, se há um calendário, quer dizer, não se esqueçam que não vem a mesada. E, portanto, trabalhem um pouco mais, simplifiquem os procedimentos, simplifiquem os processos de decisão. Mas o que é que quer dizer com isso, simplificar os procedimentos? Significa o quê? Para avançar com esta reforma até 2012, transformar 231 comarcas em 39. Está tudo estudado, é só implementar. É só implementar. Então quais são os primeiros passos? Pois, mas o é só implementar, infelizmente, é a maior parte, porque o problema é que nós tendemos a pensar que fazer uma reforma é produzir uma lei. Ora, fazer uma reforma não é produzir uma lei, é tudo o que vem a seguir à lei, que é o que é mais difícil, demora mais tempo. É mal de Portugal é achar que fazer reformas é fazer leis. Absolutamente. Agora, na área da justiça também houve boas notícias, portanto, nos tribunais também deve ser preciso mexer. Mudou-se completamente o sistema de registros, funciona muito melhor. Os notários funcionam hoje em dia de uma forma que não funcionava, privatizou-se atos notariais, fez-se muita coisa. Agora é preciso chegar aos tribunais e fazer coisas parecidas em termos de ganhos de eficiência. Pode-se ganhar muito de eficiência. Há uma visão tecnocrática subjacente à Troika e a estas reformas. É verdade que a especialização é importante. É evidente que a concentração de meios é importante. Estamos todos de acordo. Mas se não mudarem os códigos adjetivos, os códigos processuais, as coisas não vão funcionar. Portanto, a Troika também pôs aqui a reforma do Código de Processo Civil. Isto é, porque de facto, por exemplo, a Suíça fez agora um novo Código de Processo Civil, que é Código de Processo Civil, Lei de Arbitragem, Código de Execução, portanto, Lei da Execução das Sentenças, Código de Mediação, tudo junto. E tem 400 artigos. Mas disse, está bem, tem 400 artigos, mas cada artigo tem 300 alíneas. Não. Tem 400 artigos e tem 90 páginas. Isto é, a Suíça consegue pôr todo o sistema a funcionar com 90 páginas. O nosso Código de Processo Civil tem 2.000 artigos quase e tem, nem sei, nunca contei as páginas, tem 300 ou 400 ou 500 páginas. Também aí era importante. É evidente, isso é... Mas ainda voltando aqui ao mapa judiciário, só para que se perceba, quais são então, no momento, as vantagens que vê imediatamente? É uma questão de concentração de processos, nós dissemos eficácia, eficiência? Desde o início que esta discussão do mapa judiciário foi feita, a partir de 2006, 2007, a Associação dos Juízes foi muito clara nesta matéria. E sempre dissemos que a reforma do mapa judiciário podia introduzir nos tribunais aquilo que eles hoje não têm. Organização, desde logo. Depois, gestão e administração. Hoje os tribunais são aquilo que um colega meu diz com alguma graça, condomínios sem regulamento de condomínio e sem administrador. Ninguém sabe quem manda efetivamente nos tribunais. Já vamos voltar a essa metáfora depois do curto intervalo.
Estamos reunidos a analisar a reforma da Justiça. A reunião continua, mas é já a seguir uma curta pausa. Fique por aí, até já.